Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Processo Civil da Escola Superior Dom Helder Câmara e da PUC Minas, além de Teoria Geral do Processo, Prática e Direito Previdenciário. Hoje é dia 2/6/2020 e nós temos como temática da nossa aula de hoje o procedimento especial de oposição, tá? Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que, posteriormente a essa aula, nós vamos disponibilizar no YouTube para aqueles alunos que não estiveram presentes para assisti-la, tá? Dito isso, senhores, nós temos que começar os trabalhos, e ao começarmos esses trabalhos, eu tenho que falar primeiro a natureza jurídica da oposição. A oposição é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, tá claro, senhores? E não é de jurisdição voluntária, e ele é um processo de conhecimento que um terceiro chamado opoente, ele intervém dentro de um processo, entre aspas, dentro de um processo, com o objetivo de falar que o direito litigado ou que o bem jurídico pretendido, tanto pelo autor e réu, não pertencem a eles, mas sim pertencem ao opoente, né? Então, o autor e o réu do processo de conhecimento se tornam claramente a figura dos opostos, né, que são as pessoas que sofrem os efeitos do procedimento especial de jurisdição contenciosa, e eles vão, pelo menos a princípio, em litisconsórcio, se defenderem da pretensão do oponente com o objetivo de que, de fato, haja o reconhecimento do direito deles, né, seja de autor e réu. Então, nós estamos mostrando para vocês que o procedimento de oposição, antigamente, já na vigência do Código de 1973, do CPC de 73, ele não era considerado um procedimento especial de jurisdição contenciosa, mas ele era considerado antigamente, né, no Código de Buzaide, como uma modalidade de intervenção de terceiros. Aí, peraí, professor, me relembra o que é modalidade, o que é intervenção de terceiros. Vocês estudaram já na vigência do CPC de 2015, a Lei 13.105, e vocês viram que as modalidades de intervenção de terceiros são a assistência, né, a denunciação à lide, o chamamento ao processo. Além do chamamento ao processo, nós temos a desconsideração de personalidade jurídica, e nós temos ainda o amicus curiae, né, ou amici curiae. Para aqueles que quiserem relembrar as modalidades de intervenção de terceiros, eu aconselho a vocês uma série de aulas que estão sendo lecionadas em Teoria Geral do Processo, que são denominados sujeitos do processo, e lá eu falo de todas as partes do processo, né? Hoje nós vamos terminar essa sequência com a quinta aula. Então, nós temos várias aulas, quase 5 horas falando de sujeitos de processo, e a princípio, nas aulas 3 e 4, é que nós vamos falar das modalidades de intervenção de terceiros. Dito isso, o que é que nós temos? Então, voltamos para a oposição. No CPC de 73, a oposição era a modalidade de intervenção de terceiros. No CPC de 2015, a comissão de experts que elaborou o Código de Processo, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, entendeu por bem retirar a oposição como uma modalidade de intervenção de terceiros e incluí-la como se fosse um procedimento especial, eu já falei para vocês o que é a oposição, e agora eu vou contextualizar para vocês uma oposição. Certa vez, num escritório onde eu advogava, para falar a verdade, eu advogo lá até hoje, né, nós tínhamos ajuizado uma ação de reintegração de uma área de vila, tá, de uma área de pessoas carentes, ou seja, vamos falar, era uma favela, né, e nosso cliente era possuidor de um barraco na favela, e aí ele foi esbulhado da sua posse e estava morando lá um senhor que se chamava X, vamos imaginar X, eu já não me lembro mais do nome das partes. Nós ajuizamos a ação de reintegração de posse, era uma ação de reintegração de posse de nova, tá? E quando foi citado o X, que era o réu da ação de reintegração de posse, ele contestou falando que o direito era dele,
né, que ele era o legítimo possuidor sobre o barraco na área de vila, né? Não interessa aqui no meu exemplo se foi ou não concedida a liminar de força nova na ação de reintegração de posse, mas que depois da contestação e mais ou menos na réplica, estava na réplica, ou logo depois do momento que a gente apresentou a impugnação com a contestação, nós tivemos claramente o terceiro aparecendo, né? E esse terceiro era o opoente. E esse opoente, ele claramente, entrou em juízo, né? Distribuiu a sua oposição por dependência à ação de reintegração de posse, e ele alegou claramente que a posse não pertencia nem ao autor, nem ao réu, mas que sim pertencia a ele. Eu chamo a atenção aqui de você sobre isso, porque depois da instrução processual conjunta, tanto da reintegração quanto da oposição, ficou constatado que o opoente era de fato o traficante, tá? Era um traficante. E ele tinha expulsado o nosso cliente da posse do imóvel, tinha expulsado, e depois tinha entregue a detenção para um terceiro, tá? Que era o réu da ação possessória que a gente tinha ajuizado. Só que esse terceiro, esse X, né, ao invés dele se valer do incidente de correção do polo passivo, que é aquele do artigo 338, 338, 339 do Código de Processo Civil, ele simplesmente contestou a ação de reintegração de posse, falando que, de fato, a posse era dele. Então, esse é um exemplo prático, né, que aconteceu conosco lá no escritório, sobre a oposição. Tá joia, senhores? E agora nós vamos apresentar para vocês a oposição, ou mais exatamente, o procedimento especial de oposição. Volto a falar aqui que nós estamos utilizando compartilhamento de tela, então nós vamos falar de oposição, e dentro de oposição, eu chamo a atenção de vocês que eu já dei o conceito, né, o conceito de oposição. Além do conceito, eu indiquei a natureza jurídica da oposição, que claramente é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, né? Além disso, nós demonstramos para vocês a natureza jurídica no CPC de 1973, tá? Como era, que era considerada como modalidade de intervenção de terceiros. Além disso, nós falamos que nós demos um exemplo, então nós fizemos a contextualização do que era uma oposição, com um exemplo prático. Gente, com um exemplo prático. Dito isso, senhores, agora nós vamos entrar basicamente no procedimento especial, né? E quando nós falamos do procedimento especial, vocês têm que pensar claramente que, em primeiro lugar, existe conexão entre, né, o procedimento, entre a oposição e a ação principal. E quando nós falamos de conexão, eu faço referência aos artigos 55 e 286 do Código de Processo Civil. Porque dentro do artigo 55 do CPC, e aí eu chamo a atenção de vocês no artigo 55, nós estamos falando as regras de conexão, né, entre um ou mais processos, e quando a gente fala do artigo 286, nós vamos mostrar para vocês quais são as causas que são distribuídas por dependência, né? Então, dentro dessas hipóteses, nós temos a primeira, que é a conexão ou a continência entre dois processos. E a oposição, claramente, possui conexão com a ação principal, tá? Então, eu estou mostrando isso para vocês e já estou colocando o dispositivo do código, né? E a partir dessa ideia, agora sim, nós podemos entrar, de fato, em oposição. E aí a oposição vai ter uma previsão normativa a partir do artigo 682 até o artigo 866. Então, simplesmente esses artigos aqui, né? Então, a partir daí, 2, previsão normativa do procedimento. São os artigos
682 até o artigo 686 do CPC, né? E a partir desse procedimento, eu vou mostrar o seguinte para vocês. Procedimento, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala da conexão propriamente dita, a oposição, ela se inicia por inicial. Não vou fazer digressões sobre isso. Tá joia, senhores? Inicial. Então, respeitando os requisitos do artigo 319, artigo 320 e ainda do artigo 682 do CPC. Então, essas são as regras referentes à petição inicial de oposição. Então, vamos fazer a referência ao artigo 682, perdão, ao artigo 683, tá? Falamos para vocês o cabimento, conceito de cabimento. O cabimento está previsto no artigo 682 do CPC. E aí eu indico para vocês, quem pretender, no todo em parte, a coisa ou direito sobre que controvertem autor ou réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Tá? Então, aqui mostra claramente isso, né? Indico ainda, novamente, que as partes da oposição são partes, o oponente, né, que é o autor da oposição, certinho? E os opostos, que são o autor e o réu, não é isso? Da ação principal. Então, aqui nós temos estabelecido um litisconsórcio, litisconsórcio passivo necessário entre eles, e esse litisconsórcio é obrigatório, então, né? Mas ele é um litisconsórcio passivo necessário e simples, porque o juiz não é obrigado a julgar da mesma forma para todos os litisconsórcios. Tá claro? Ele pode julgar de maneira diferente, especialmente em matéria de oposição. Falamos ainda, né, do artigo 683, que demonstra que o oponente deduzirá o pedido com observância aos requisitos exigidos para a propositura da ação principal, né, e que haverá distribuição da oposição por dependência. Tá claro, gente? Distribuição da oposição por dependência. Já indico para vocês que, em oposição, não há audiência de conciliação. Não há audiência de conciliação. O artigo 334 do CPC, por ausência de previsão no procedimento. Você nota essa ausência de previsão no procedimento no artigo 683, parágrafo único, que indica a necessidade de citação dos opostos para responderem no prazo de 15 dias. Mas nada impede que se faça uma audiência de conciliação, tá? Na ação principal, com a participação do oponente. Tá claro, senhores? Especialmente se a ação principal for um procedimento que siga o procedimento comum e que a audiência de conciliação não tenha sido realizada. Né? Essa aqui é basicamente a nossa ideia. Então, nós temos o prazo comum de contestação, que a gente chama, obviamente, de resposta, né? E é um prazo comum de 15 dias úteis, para os opostos responderem à oposição. Certinho, gente? E isso nós temos mais. Além desse prazo comum, nós temos que, após o prazo, a resposta, o procedimento recairá no procedimento comum, tá certo? Com o julgamento simultâneo com a ação principal. Então, essa é a regra. A oposição, em regra, ela é julgada simultaneamente com a ação principal. E aí, o que acontece? Não há retroação procedimental.
da ação principal, mas, em regra geral, ocorre a suspensão da ação principal até que a oposição esteja na mesma fase procedimental. Quando a gente fala das fases procedimentais, eu relembro a vocês, fases do processo de conhecimento, do procedimento de conhecimento. São fases do procedimento de conhecimento, que são a fase postulatória, não é isso? Saneadora, a instrutória e, finalmente, a decisória. Tá claro, gente? Instrutória e decisória. Então, é isso que nós temos claramente aqui para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Então, essas são as regras. Eu chamo a atenção ainda de mais um elemento importante para vocês, que um dos opostos pode reconhecer a procedência do pedido da oposição. Relembro a vocês que o oponente é o autor da oposição e os réus da oposição são os opostos. E quando nós falamos desses réus reconhecendo a procedência do pedido, nós estamos falando de um ato processual previsto no artigo 487, inciso 3, letra A do CPC, em que o réu reconhece a procedência do pedido. E aí eu faço referência a vocês ao procedimento comum, né? E quando ocorre esse reconhecimento, automaticamente o oposto que reconheceu está excluído da lide. Então, ele sai do processo e aí o processo continua, com a continuação da ação principal em face do outro oposto. Então, a ação principal vai ser a ação principal voltará a tramitar entre opoente e oposto que manteve a pretensão inicial formulada. Então, a oposição continua tramitando, até chegar na mesma fase. Quando chega na mesma fase, a ação principal continua entre opoente e aquela parte originária que refutou a pretensão da oposição. E essa é uma previsão normativa do artigo 684 CPC. Dito isso, nós vamos para frente, e aí nós temos claramente o quê? O 10. Primeiro, existe juízo de admissibilidade da oposição. Então, quando a gente fala de juízo de admissibilidade da oposição, nós estamos falando da verificação pelo magistrado de todas as condições de ação, pressupostos processuais, é isso? E ainda a hipótese de cabimento da oposição. Certinho, senhores? E esse juízo de admissibilidade está previsto na primeira parte do artigo 685, primeira parte do CPC, que demonstra que o juiz vai analisar de fato se a oposição é cabível, porque sobre ela incidem também as normas gerais do processo de conhecimento, isso, que são especialmente as questões de ordem pública dos artigos 485, parágrafo 3º, que indica as hipóteses do inciso 3, 4 e 5 como questões de ordem pública, 337, parágrafo 5º do CPC, que fala que todas as defesas processuais são questões de ordem pública, então o juiz ele tem que analisar de ofício essas matérias, porque são cognoscíveis ex ofício, por uma questão de interesse público na análise delas.
E depois de feita essa análise, aí o que nós temos? Nós temos claramente esse artigo 685, que eu vou transcrever para vocês, tendo em vista a importância deles, que é necessariamente o fato complicador da nossa oposição, porque nesse artigo 685 do CPC fala claramente o quê? Vamos lá, uma leitura conjunta, e eu estou colocando no esquema da aula. Admitido o processamento, a oposição será pensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas na mesma sentença. Eu já tinha explicado isso para vocês. Agora, o parágrafo único mostra aqui uma especificidade nesse parágrafo único. Eu vou grifá-lo. Tá? E por quê? Se a oposição for posta após a audiência de instrução, né, o juiz vai suspender o curso do processo ao fim da produção de provas, ou seja, depois que ele termina a fase vitória, ele suspende a ação principal. Tá claro, gente? Então, a regra geral, que nem eu mostrei para vocês, a regra geral é a suspensão da ação principal. Da ação principal. Se já houver sido iniciada a audiência de instrução e julgamento. Então, vamos lá. É a suspensão imediata da ação principal, salvo se já houver sido iniciada a audiência de instrução e julgamento. Por quê? Nesse caso, o juiz, a princípio, como regra geral, deverá terminar a instrução probatória da ação principal e, após a sua conclusão, aí sim ele suspende a ação principal até que a oposição chegue ou alcance a mesma fase do procedimento, como eu antes para vocês. No entanto, nós temos uma exceção da exceção, tá joia? E o que significaria uma exceção da exceção? No caso dele já ter iniciado a fase probatória ou a audiência de instrução, e ele entender que a unidade da instrução atenderia, né, ao princípio de duração razoável do processo, ele pode determinar dentro de sala de audiência, né, o cancelamento, não, a redesignação da audiência. Então, ele pode chegar, não, eu vou instruir tanto a ação principal quanto a oposição em conjunto, porque isso vai ser mais razoável e o procedimento vai ser mais rápido por isso. Então, ele pode simplesmente mostrar para as partes que a princípio, gente, não é melhor instruir a ação principal agora, não, eu vou instruir tudo junto, né? E a maioria dos juízes gostam de fazer isso para diminuir o número de audiências que eles realizam. Eu indico para vocês ainda claramente o seguinte, que uma vez aconteceu conosco também no escritório, né, que foi apresentada a oposição, senhores, a oposição durante a audiência. Né? Como assim? A audiência de instrução era no dia. E aí os oponentes, o que eles fizeram? Eles distribuíram a oposição no cartório do servidor e na hora da audiência, eles chegaram na audiência, pediram para entrar, o juiz perguntou para eles, inclusive era um juiz de família, falou, quem são vocês? Aí o advogado falou, nós somos oponentes, excelência. Como assim oponentes? Não tem nada aqui. Aí eles tiraram a petição inicial e mostraram para o juiz, né, a petição inicial da oposição na sala de audiência, durante a audiência de julgamento. E aí o juiz olhou a oposição, olhou, parou, pensou, a audiência era de instrução, e aí ele aplicou a exceção da exceção, e falou, eu não vou instruir o processo, eu vou suspender o processo de imediato, proferir uma decisão fundamental, determinando
a suspensão da ação principal, sem a instrução, e já na sala de audiência citou os réus da oposição, que são os opostos, para responderem à oposição. Fez o cadastramento das partes autor e réu da ação principal dentro de sala de audiência, e aí elas já saíram citadas e intimadas para responder à oposição. Tá bom, gente? Isso aconteceu uma única vez comigo. Então, foi o exemplo dado aqui sobre essa exceção da exceção. E aí eu mostrei para vocês a regra geral, e esse salvo aqui eu classifico, então, ele como exceção. Se já houver, nesse caso, a princípio, ele determina a instrução e após a conclusão. Como exceção da exceção, falei para vocês, nós temos a possibilidade de suspensão da AIJ, não é isso? Desde que seja essencial a efetivação do princípio, a duração razoável do procedimento. Ui, ficou feio, hein? Tá bom, gente? As letras todas. Então, é isso que eu tenho para vocês aqui com relação à oposição. Como eu falei anteriormente aqui em cima, eu falei que elas vão ser julgadas, numa mesma decisão. Então, em regra, ocorre a suspensão até que ocorra a mesma fase. Um dos opostos pode reconhecer e aí com o julgamento simultâneo com a ação principal. E esse julgamento com a ação principal, ele está previsto claramente, senhores, no último artigo. E o último artigo é o artigo 686. E lá no artigo 686 do CPC, nós temos o julgamento conjunto da oposição e da ação principal. Então, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. O que significa isso? Então, eu já adianto aqui para vocês. A oposição será julgada antes da ação principal na mesma sentença. Tá claro, gente? Sendo, então, cuidado aqui, capítulo da sentença. E que é uma teoria, senhores, relacionada com recursos, que está prevista expressamente no artigo 1009, se não me falha a memória, parágrafo 3º do CPC, porque a sentença ela pode ser subdividida em várias partes, tá? E mesmo que ela seja subdividida em várias partes, a sentença engloba todos os capítulos e, por isso, o recurso cabível contra a parte da decisão que julga a oposição, como também da parte que julga a ação principal, será apelação. Tá claro, senhores? É isso que eu estou mostrando para vocês. Então, essa é a teoria dos capítulos da sentença. E aí eu chamo a atenção de vocês do artigo 1009 do CPC, que fala: o disposto no caput deste artigo aplica-se quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Então, cabe da sentença que julga simultaneamente primeiro a oposição e depois a ação principal, a apelação, tá? Que, em regra geral, terá duplo efeito na forma do artigo 1012 caput do CPC, salvo se incidir alguma das hipóteses do parágrafo 1º dentro da oposição. Então, para todos os efeitos, esse é o procedimento especial de oposição que eu ensinei aqui para vocês agora. Eu vou interromper a nossa videoconferência e vou colocar-me à disposição dos presentes para sanar eventuais questionamentos. Tá claro, senhores? E aí, depois a gente passa para outro procedimento especial. Só um minutinho.